Muito bem, para falar de finanças, estou com Juliana Lima. Tudo bom, Ju? Tudo ótimo, Thiago. Prazer recebê-la aqui sempre aqui no Jornal Litoral. Boa tarde. Vamos tirar dúvidas dos nossos seguidores das suas redes sociais e também da TV Cultura Litoral e acompanham o seu trabalho aqui na terça-feira, esclarecendo tudo sobre finanças. Por um mundo, por educação financeira, né? Isso aí, com certeza. Então, novembro chegou, todo início de mês a gente abre a caixinha de perguntas para que a gente esteja mais próximo de vocês de casa o mais possível, né? Com certeza. Não sei se o pessoal trouxe telinha. Temos tela. Davidson Carlos e hoje, na verdade, Matheus Belo no comando da aeronave. Temos já as primeiras perguntas, então. É verdade que nos fundos imobiliários eu recebo aluguel? A dúvida é da Sabrina Suzarte, personal. Deve ser uma personal trainer. Sabrina, boa tarde, obrigada pela pergunta. E é verdade, tá? Na verdade, a gente já passou aqui por algumas informações sobre os fundos imobiliários e eles sim pagam pra gente um rendimento que, na verdade, a gente tem duas formas de rendimento. A gente tem a oscilação da cota, mas a gente tem sim o recebimento de aluguel, que até hoje, dia 7 de novembro, são isentos de imposto de renda. Então, Thiago, a gente já falou sobre isso. Lembra quando eu te dei o exemplo que a gente compraria um shopping dividido? Lembro. E que a gente receberia o aluguel por conta disso? Então, o fundo imobiliário é isso. Eu participo, eu compro um imóvel, só que eu tenho cotas dessa compra e eu recebo o aluguel proporcional à quantidade de cotas que eu tiver. Então, sim, é verdade, Sabrina. Perfeito. Então, a dúvida da Sabrina, então, respondida. Próxima pergunta, temos aí? Temos. O que diferenciam fundos DI? Dúvida da Caroline Souza. Caroline já investe, né? Pelo jeito sim. Carol, na verdade, assim, todos os fundos que são DI, por que a gente vê aquela quantidade, às vezes, dentro de uma mesma instituição, vários fundos DI? Eles são os fundos mais comuns que a gente tem, tá? Por quê? Porque eles servem para fluxo de caixa, eles servem para poder ter liquidez, e eles são atrelados à taxa de juros do Brasil, a Selic, o Copom, que inclusive, Thiago, na última quarta-feira a gente teve a redução da taxa de juros, né? O que isso significa? Que os fundos DI, que são os fundos pós-fixados, eles acompanham essa pequena queda. Então, a remuneração desses fundos, ela vai ser um pouco menor. E o que diferenciam? Basicamente, é a taxa de administração, tá? Então, a gente tem que se atentar, porque dentro de uma mesma instituição, a gente pode ter vários fundos e o que vai diferenciar realmente é o que o gestor escolhe para dentro da carteira e as taxas de administração também. Tem que se atentar. Perfeito, dúvida da Carol, então sanada. Próxima dúvida de hoje? Qual a tributação dos fundos de investimentos? É a Mila. Mila Gabi. Mila, existem algumas formas de a gente ser tributado nos fundos, tá? Uma delas é no fundo de ação, a gente sempre paga 15% sobre tudo que rendeu. Então, categoria de ação, 15%. Todos os demais fundos, eles têm uma tabela regressiva, que elas começam com 22,5% nos primeiros 6 meses, de 6 meses a 1 ano cai para 20%, de 1 ano a 1 ano e meio, 17,5%, e só a partir de 2 anos é que chega em 15%. O que a gente tem que se atentar, Camila, é que os fundos, eles têm um come-cotas, Thiago, a gente ainda não falou sobre isso. O que é o come-cotas? É uma antecipação de imposto de renda. Eu vou dar um exemplo. Se você iniciou uma aplicação dia 1 de novembro, tudo que rendeu até maio, o governo vai lá e antecipa 15% de imposto de renda nos fundos de longo prazo. Passaram-se 2 anos e eu resgatei, eu não preciso mais pagar imposto. Por quê? Porque eu já fui antecipando. Isso se chama come-cotas. Nos fundos de curto prazo, essa alíquota é de 17,5%. 17,5% não. Perfeito. Dúvida da Mila, esclarecida. Próxima dúvida, temos... Mudamos a tela, então, meu filho pode ter previdência privada? Se sim, como escolher? Lilian Lopes. Lilian, sim, o seu filho pode ter previdência privada, na verdade não existe data, a gente já falou sobre as características para a gente poder começar a aplicação e, como eu falei na semana passada, a previdência é um dos investimentos mais cheio de entrelinhas, então eu vou dar 5 motivos principais e caminhos para que a gente possa seguir. Primeiro, Lilian, você tem que definir a sua selfie da vida financeira, o quanto você realmente vai conseguir se comprometer e efetuar essas contribuições, esses aportes mensais para o seu filho, tá? Então, faz aquela selfie da vida financeira, monta o exercício que a gente já falou aqui, determina os valores que você vai aplicar e começa, tá?
Depois, você tem que definir o seu perfil de investidor. Por quê? Porque o seu filho tem bastante tempo pela frente, né? Então, teoricamente, a gente não precisa ter investimentos que são 100% conservadores, mas preencha e defina, sim, o perfil de investimentos que você vai ter para poder escolher. Então, aqui, ó, Selfie da Vida Financeira, perfil de investidor, tipo de plano, se PGBL ou VGBL, e a diferença principal e mais fácil de a gente associar é se a gente precisa ou não daquele abatimento no imposto de renda, tá? Depois, tributação, temos duas opções. Semana passada a gente falou, quem não conseguiu acompanhar pode voltar lá no YouTube para poder dar uma olhada. E realmente as taxas, Thiago, porque taxas, elas realmente acabam impactando diretamente na nossa rentabilidade. Perfeito. Última dúvida do dia. Declaro no imposto de renda meus investimentos em corretora? Dúvida constante, e eu acredito até para ter uma segurança maior, a resposta é sim, tá? Igual a sua conta bancária, você tem que definir e declarar lá em bens e direitos a sua conta de investimento normalmente. Juliana Lima, é sempre prazer recebê-la aqui no Jornal Litoral. Prazer é todo meu, Thiago. Obrigada, viu? Aguardo você aqui no Aguardo.